Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Vamos lá, agora a gente vai trabalhar com a partezinha de quando existem as cargas positivas e negativas nas estruturas de um átomo, nas estruturas na matéria, ok? Já começando, antes de começar qualquer apresentação, duas coisas que você não pode mais falar, beleza? Átomos eletricamente neutros. Se tem carga positiva e negativa, não é átomo, são íons, ok? Beleza? Ficou bem claro isso? Então, não existe átomo de carga positiva, não existe átomo de carga negativa, ok? Isso são íons. Átomos são eletricamente neutros. Feito isso, vamos falar sobre os íons, que está aí bem claro e expresso, são as espécies eletrizadas, ok? Então, são espécies eletrizadas, não são átomos, são espécies eletrizadas. E quando a gente vai falar dos íons, então, nós temos que também deixar bem claro quando a conta de elétrons não bate. Então, o que a gente mexe quando vai eletrizar é nos elétrons. Ou você está recebendo elétrons, ou você está perdendo elétrons. Beleza? Tranquilo então isso? Então vamos lá. Primeira coisa, todo átomo é neutro. Já falamos uma vez disso. Então o átomo está em paz. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, carga zero. Carga zero. Estabilidade. A gente vai usar esse esquema de balança. Isso me preocupa muito, porque balança te remete à massa. Aqui não, gente. Balança está se representando as cargas. Então, aqui nós temos que as cargas, por quantidade de carga positiva está igual à quantidade de carga negativa. Não tem nada a ver com massa, beleza? Tem a ver com quantidade. Então, 3 para 3, balanceado, zero. Tudo bem? Então, vamos seguir. O que é um íon? Cara, um íon vai ser quando nós perdemos elétrons, tudo bem? Quando as cargas ficam desbalanceadas. Então, quando você perde elétron ou ganha elétron, as cargas vão acabar ficando desbalanceadas. Como eu falei para você no início, não mexe no número de prótons. Nunca. Você só mexe no número de elétrons. Então, tá falando de íons, você ganha ou perde elétrons. Você perde elétrons ou você ganha elétrons. Eu não gosto muito dos sinais aqui, tudo bem? Ou você ganha elétrons ou você perde elétrons. Nunca mexe com o número de prótons. Então, vamos lá. Quem são os cátions? São íons generosos e positivos. Como assim, generosos e positivos? Significa que no cátion você vai perder elétrons. Vamos pegar o nosso exemplo aqui do cálcio. Cálcio 40, 20. O que nós temos? O A dele é 40, o Z dele é 20, o N dele é 20, porque lembra 40 menos 20, 20, e o número de elétrons dele é 20. Então, ele tem 20 elétrons. Ele vai virar o cálcio mais 2. Então, o A dele vai ficar quanto? 20.
O Z dele vai ficar quanto? 20. O N dele vai ficar quanto? 20. Isso não muda. Só que para ele ficar mais 2, ele vai ficar com 18 elétrons. E aí você vai vir fazer o seguinte aqui, ó. Quantos positivos você tem? Você tem 20 positivos. Quantos negativos você tem? Você tem 18 negativos. Fazendo essa continha, eu vou ficar com a carga o quê? Mais 2. Sim, lembrando, isso daqui você não mexe. Vou até desenhar um cadeadozinho aqui, ó. Cadeadozinho. Você não mexe. Você mexe no número de elétrons. Ele tinha 20 e perdeu 2. Por isso que a carga dele ficou mais 2. Ok? E assim os cátions. Então, os cátions perdem para ganhar. Como assim? Ele perde o elétron, que são negativos, e fica com os prótons, que são positivos. Resultado, carga positiva. Então, o sódio, se ele perder um elétron, ele vira sódio mais. Ou seja, eu vou ter mais prótons do que elétrons. No nosso desenhozinho ali, eu não tenho aqui, né? Deixa eu vou pintar de roxinho. De roxinho. Ele só está com 2 elétrons. Então, mais 3 com menos 2 igual a quanto? Mais 1. Lembrando que esse ladinho aqui não mexe. Tudo bem? Os positivos não mexem. Não se mexe nos positivos. Então, tá ali. Nós temos aí que perdeu o elétron. Atenção, o número de prótons nunca muda em uma reação química, só mexemos nos elétrons. E agora vamos para os ânions. Quem são os ânions? São os íons gananciosos, eles ganham elétron, eles ficam com carga negativa. Então vamos lá. Como é que a gente vai mostrar sinceramente isso? Vamos pegar o nosso amigo, um dos mais gananciosos, o oxigênio. Ele tem 16, 8. Beleza? Então, esse daqui é o átomo. O átomo. Certo? Qual é o A dele? 16. Qual é o Z dele? 16. Qual é o N dele? 16 não, desculpa. O Z dele é quanto? O Z dele é 8. Qual é o N dele? 8. Qual é o número de elétrons dele? 8. Beleza. Só que eu vou fazer esse cara ganhar 2 elétrons. Então ele vai tornar-se menos 2. Continua 16, continua 8. Qual é o A dele? 16. Qual é o Z dele? 8. Qual é o N dele? 8. Qual é a quantidade de elétrons dele? 10. Estação Primeira Mangueira. 10. Nunca mexe no número de quê? De prótons. Eles permanecem os mesmos. Então, fazendo a analisinha que nós fizemos antes, quantos positivos? Eu tenho 8 positivos. Quantos negativos? Eu tenho 10 negativos. Como é que fica a carga? Menos 2. Então, isso aqui está expressando para a gente um ânion. Ânion, carga negativa. Cátion, carga positiva. Ok? Então, fica aí a ideia. Ganhou elétron, negativo. Perdeu elétron, fica positivo. Então, ganhando peso. O que seria esse ganhando peso? Seria você estar ganhando, por exemplo, mais um eletrozinho. Então, vamos fazer aqui o nosso eletrozinho, como manda o protocolo.
você está ganhando um eletrozinho, então você fica com mais carga o quê? Você fica com mais carga negativa. Você está ficando aqui com mais 3, lembrando que isso não mexe, porque é um número atômico, e menos 4. Então fica com a carga menos 1. Você é um ânion, você ganhou um elétron, ok? Então, quando você ganha um elétron, ele passa a ter mais elétrons do que próton, resultado, carga negativa. Então, temos aí alguns exemplos, certo? Magnésio mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Oxigênio menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Potássio mais, significa que ele perdeu um elétron, ok? Por quê? O potássio deveria ter 19, está com quantos? 18. O oxigênio teria que ser 8, está com quantos? 10. O magnésio deveria ser 12, está com quantos? 10. Ou seja, eles perderam e ganharam elétrons. Se ficar positivo, é porque está perdendo elétrons. Se ficar negativo, é porque está ganhando elétron. Guarda essa ideiazinha aí, porque ela é extremamente importante para essa parte, ok? E aí, onde colocar as cargas? As cargas devem ser escritas no canto superior direito do símbolo da química. Ou seja, alumínio, nós temos o cátion mais 3. Enxofre, nós temos o ânion menos 2. Tudo bem? Ah, professor, e as outras coisas? Geralmente a gente não expressa quando a gente está querendo expressar as cargas, ok? A gente não expressa quando a gente está querendo expressar as cargas. Dica do mestre, se a carga for 1, então não precisamos escrever o número, né, apenas o sinal, ok? O sinal. Ah, professor, eu quero expressar todo mundo. Então você poderia fazer o seguinte, alumínio 3 mais, 27 é a massa e 13 é o número atômico. Enxofre, 31, 16, ok? E a carga menos 2. Professor, posso colocar mais 2 e menos 2? Pode, né? É recomendado você colocar a carga depois, mas você pode sim, tudo bem? Então lembre-se, aqui este cara perdeu 3 elétrons. Lembre-se, ficou positivo porque acabou ficando com 3 prótons a mais, mas não é porque ele ganhou prótons, é porque ele perdeu elétrons. Aqui ele ganhou 2 elétrons. Então, se você quiser me falar aqui, quem é o A? 27. Quem é o Z? 13. Quem é o N? 14. Lembra? 27 menos 13. Quem é a quantidade de elétrons? Ó, ele perdeu 3. Então, são quantos elétrons? 10. Quem é o A? 31. Quem é o Z? 16. Quem é o N? 15. Beleza? 31 menos 16. E quem é a quantidade de elétrons? 18. Beleza? Ele ganhou 2 elétrons. Então, se eu tinha 16 prótons e 16 nêutrons, ou 16 prótons e 16 elétrons, eu ganhei 2, eu passo a ter 18. Ok? Então, essa é a continha que nós fazemos aí. Então, vamos lá. Estrutura do ferro mais 3. Prótons, nêutrons e elétrons. Uma questãozinha para a gente aí. O ferro é essencial no sangue. Considere um íon ferro mais 3. Olha lá a representaçãozinha para a gente que ele deu, ó. Ferro, 3 mais, colocando 56 e 26. Isso não é um átomo, isso é um quê? Isso é um cátion, ok? Então tá aí, ó, mais bonitinho. O que significa o 56? Número de prótons mais o número de nêutrons, a massa.
que significa o 26? A identidade, o número de prótons. O que significa o mais 3? Que ele perdeu 3 elétrons, ok? Então, a identidade dele, 26. O número de nêutrons, 56 menos 26, 30. E o número de elétrons, ele perdeu 3 elétrons, então ele vai ficar com 23. Então, o Azinho, né, desse cara, 56. O Z desse cara, 26. O N desse cara, 30. E o E desse cara, 23. Então, temos todas as estruturas possíveis aí para esse íon. Se falarem para você que é um átomo de carga positiva, você manda para o inferno e fala que não existe, beleza? Então tá aí. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente poder fixar melhor essa nossa brincadeira. Não, os íons. Cátions positivos, ânions negativos. Então vamos lá. O elemento químico magnésio tem um número atômico igual a 12. Embaixo, 12. Ok? É um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese. Sobre a forma de íon 2+. Podemos afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon são respectivamente. O que a gente falou? A gente falou que isso aqui é o número que? Atômico, que corresponde ao número de prótons. Se ele fosse um átomo, ele teria 12 elétrons, ok? Então, se ele fosse um magnésio, ele teria o número atômico igual a 12 e o número de elétrons igual a 12. No entanto, ele está com a carga aqui como mais 2. Se é um cátion, é porque perdeu. É um cátion. O cátion ficou com carga positiva porque ele perdeu quantos elétrons? 2. Então, se ele tinha 12 e perdeu 2, o número de prótons desse cara continua sendo 12, mas a quantidade de elétrons desse cara passa a ser quantas? 10. Então, eu tenho, respectivamente, um número de prótons, 12, e o número de elétrons, 10. Alternativa correta da nossa questãozinha aqui, letra E, ok? E os cátions são presentes aí e os cátions ianos são presentes na sua grande maioria nos nossos sais do cotidiano. Beleza? Então, meu jovem amigo, átomos eletricamente neutros, perdeu elétron, carga positiva, ganhou elétron, carga negativa, ok? Fique com Deus, não esqueça de fazer os exercícios e até a próxima.